Olá! Neste vídeo eu vou resolver o exercício 15 do capítulo 2.2 do livro de cálculo de James Stewart, a sétima edição, volume 1. O exercício ele nos fornece três informações sobre uma função f de x, que é, se vocês olharem aqui, ela é limite de f de x igual a 2 quando x tende a valores menores do que 1. Limite de f de x quando igual a menos 2 quando x tende a valores maiores do que 1. E f de 1 igual a 2. O enunciado ele pede para a gente analisar esses limites e esboçar um gráfico de uma função que satisfaça todas as condições. Para a gente resolver, o limite lateral pela esquerda é quando x se aproxima de um valor de 1 usando valores menores. Por exemplo, 0,9 ou 0,99 ou 0,99999 é a representação de 1 menos. E o limite lateral pela direita é quando o x se aproxima de 1 usando os valores maiores do que 1, ou seja, 1,1, 1,01, 1,001, 2. E a representação dele é dada pelo 1 mais. A gente tem uma regrinha muito básica do limite, que o limite total só existe se os dois limites laterais forem iguais. Ou seja, se você é igual a esse aqui vai existir, ele vai ser verdadeiro. Nesse caso, esse limite ele não existe. O limite ele não depende do valor no ponto. O valor da função em x igual a 1 não interfere no limite que descreve o comportamento do próximo ponto. Ou seja, essa função ela é descontínua. Uma função contínua em x igual a se o limite existe, se a função está definida no ponto e se o limite é igual ao valor da função. Essas são as nossas regras básicas. Então, pelo enunciado, pela esquerda a função se aproxima de 2 e pela direita a função se aproxima de menos 2. De 2 e de menos 2. Com esses valores eles são diferentes, né? O limite ele não existe, mas isso não altera o resultado do limite, pois o limite não depende do valor exato da função no ponto, como tinha explicado. As regrinhas é que se o limite existe, ou seja, se existe, é a primeira regrinha, ou seja, ele não existe. Ela está definida em x, está definida em x. Não está definida em x? Sim, ela está definida, porque eu entro com 1 e ela sai o 2. E aqui, ó, valores menores do que 1. Eu entro com 1, ela sai o 2. Terceira regrinha que a gente viu é se o limite é igual ao f de 1, ou seja, o f da função. Aqui é basicamente a função aqui, ó, exatamente isso. Ele é igual? Não. Ou seja, porque o limite ele não existe, ele não é igual. Ou seja, esse 2 aqui ele teria que ser igual aqui e aqui. Ele é igual aqui, né? Mas ele não é igual aqui. É menos 2. A função, ou seja, a função ela não é contínua em x igual a 1. Se eu entrar com x aqui, ela vai me dar menos 2. Isso não é o que a gente quer. A gente queria que ela desse, quando eu entrasse 1 aqui, ela desse 2. E aqui, quando a gente entrou com 1, ela deu 2. Agora a gente precisa fazer uma função que satisfaça todas essas condições. Ou seja, que número que eu entrar aqui, que ele vai satisfazer todas essas funções. Valores tendendo a menores do que 1, ele tem que ser constante em 2. E valores à direita de 1, ou seja, maiores do que 1, o valor precisa ser constante em menos 2. E quando a gente jogar no ponto 1, o valor ele tem que ser 2. Certo, pessoal? Apaguei tudo aqui. Ou seja,
a gente pode definir ela assim, f igual, eu vou escrever aqui. Certo, pessoal, escrevi aqui. Ela pode ser definida assim, ó, 2, quando a gente vai receber esse valor de 2, se o x for menor do que 1, exatamente. E aqui, quando que a gente vai conseguir o 2? Que é esse 2 daqui, é o 2 daqui e o 2 daqui. Se o x for igual a 1. E quando que a gente vai conseguir o menos 2? Se o x for maior do que 1. E esboçar o gráfico. Ou seja, eu já fiz ele aqui, né? Então já viu. Eu tracei o gráfico aqui. Uma linha horizontal de y igual a 2. Por que igual a 2? Porque aqui ele fala que é igual a 2, tá vendo? No limite, quando x ele tende para valores menores do que 1. Valores menores do que 1. Ou seja, 0,99, 0,9, e assim por diante. E valores maiores, x maiores do que 1. Maiores do que 1. Valores à direita. A gente tem que definir o ponto, que é esse daqui. Que ele está em 2 e 1. Ele é um círculo fechado e um círculo aberto, que é para indicar que o gráfico ele não é contínuo. Ele salta, tá vendo? Ele tem um salto aqui, é como se eu tivesse com o meu pincel aqui, aí eu vou caminhando, aí eu paro aqui, tiro o pincel, desço para baixo, coloco o pincel de novo e continuo. Ou seja, o que a gente pode concluir disso? Que o limite total ele não existe e que a função é descontínua em x igual a 1. X igual a 1. Ou seja, ela tem um salto. Obrigado. Espero que tenha entendido.